Fala, Roberto, tudo bem, Roberta? Tudo bem, Cássio? Vamos lá, fala um pouquinho da sua história, sua trajetória e como tu pensou em montar aí a Salvut, corretora. Cássio, primeiro, obrigado aí pelo convite para participar Aham, aqui desse podcast aqui com vocês, né? bacana. A Cubo Digital é uma empresa que me dá a honra de estar presente aqui gravando isso e falando um pouco da minha vida profissional. Eu sou da área comercial desde o início da minha vida, né? Trabalhei Aham, sempre com vendas, em diferentes posições e em diferentes tipos de comércio, né? Eu trabalhei em uhum, comércio de joia, trabalhei em comércio de souvenir, bacana. trabalhei em free shop durante muito tempo, né? Fui gerente de free shop aqui no Rio. Aham, Trabalhei com todos os ramos de produtos ali. Trabalhei com produtos de fora do Brasil. Trabalhei com moda esportiva. Quer dizer, toda a minha trajetória foi construída em cima de área comercial, né? uhum. Então, eu não teria outra forma de Sempre trabalhar. a área de vendedor na veia ali, né? Desde Sempre do vendas, começo, sempre né? vendas. Tem pessoas que falam comigo que não me veem muito como vendedor, mas não tem coisa que eu saiba fazer melhor, tá? Aham, Trabalhei com treinamento também, principalmente treinamento de vendas, né? Quer dizer, a venda estava na minha vida, sempre teve desde o começo. A minha aham, formação é em comunicação social, eu sou jornalista de bacana. formação. Uhum, Cheguei a fazer estágio, etc. E a vida foi me oferecendo oportunidades ao longo do tempo, até que eu chegasse no mercado de seguros, que aconteceu há mais ou menos 27 anos atrás, 26, 27 anos foi quando atrás, tu entrou no mercado, quando tu quando eu começou comecei a ter o a contato com o respirar. seguro. E o que te Exatamente. levou a isso? O que essa virada aí se transformando para a área de seguro? Pois é, ali ainda não era, né, necessariamente uma venda de seguro, Aham, era uma empresa que prestava serviço para o mercado de seguros a nível Brasil, aham, né? E a posição, apesar de ser uma posição comercial, era uma posição regional aqui do Rio, e eu fazia o atendimento às seguradoras. E aham, com esse atendimento gerando novos negócios para a empresa que eu trabalhava, né? entendi. Isso passou um tempo, e aí eu fui efetivamente entrar no mercado mesmo, né, mais forte, curiosamente como corretor de seguros. Uhum, Isso já na virada desse século, no começo desse século agora, em 2001. uhum, Trabalhei como corretor de seguros há alguns anos e para a mesma empresa que eu trabalhava como corretor de seguros, eu me tornei um profissional dentro dessa empresa, né? Aí CLT, uhum, trabalhando com o desenvolvimento de produtos internamente, trabalhando com o marketing da empresa, junto uhum. à área de marketing. E vou te falar, eu tenho que te falar, cara, me apaixonando pela área de seguros. O seguro é um produto, assim, excepcionalmente interessante. Quando você tem um contato, muita gente fala isso, que quem entra na área de seguros não sai mais, né? Não foi porque eu não tivesse oportunidade mesmo, eu nunca tive vontade de sair, né? Desde que entrou, nunca mais pensou em Desde que eu sair. entrei, exatamente. E passei durante muito tempo formando corretores de seguros, né? Eu tinha a minha experiência anterior, conhecia bem os produtos da empresa, e eu passei a formei mais de 2.000 corretores de seguros ao Aham, longo do tempo. Formei como? Através de treinamentos regulares. Isso me deu uma cancha muito boa, porque eu tinha que conhecer muito bem os produtos, estudar muito do mercado, conhecer muito de técnicas de vendas, me uhum. aperfeiçoar sempre O nisso. teu passado já te ajudou, Já tinha me ajudando, né? Já ajudado. começou a ir É. para esse lado. Mas uma coisa assim que você não pode abandonar nunca é essa necessidade que o mercado te demanda de você estar atualizado, Aham, né? Esse processo nessa empresa, ele começou com um mercado muito diferente do que é hoje, aham, né? Como eu trabalhava muito com produto de vida, excepcionalmente com vida, né? Especialmente com vida, excepcionalmente não, especialmente, o mercado de vida no Brasil há 20 anos atrás era completamente diferente do que é hoje. E uhum, quando eu falo do mercado de seguros diferente, eu falo não apenas do consumidor, que também mudou muito, mas eu falo do mercado que oferece produtos de seguros, ou seja, os concorrentes que a gente tinha na época, as seguradoras que atuam hoje nesse mercado, começaram a crescer a partir daí também. já começou os obstáculos aí, né? Já Pois começou um é, monte de obstáculo em cima desse processo. de uma certa maneira a gente era uma referência, né, Aham, desse mercado e fomos uma referência para essas seguradoras também, né? E com isso tudo, você vê o desenvolvimento dos corretores é um nível assim absurdo em termos de ganhos, de oportunidades, de crescimento, enfim, reconhecimentos internacionais que eu tive a oportunidade de ter também, graças a uhum, Deus, né, ainda na época como corretor, né, para convenções fora do Brasil, etc. E você começa a olhar para aquilo e pensando o seguinte, pô, e se eu tivesse ainda lá como corretor, né? Será que eu estaria já nesse nível acompanhando isso? aham, E foi meio que natural. Meio sim. que natural. Quando eu deixei a empresa em 2022 por uma decisão minha, em comum acordo com a empresa, fizemos um acordo, o meu caminho de imediato foi voltar para a área de seguros e voltar como corretor, né? Aham, Mas aí tinha uma diferença que eu precisava, que era um gap que tinha para mim na minha formação que eu precisava fechar. O que era, né? Eu, como eu te falei aqui, eu trabalhava muito com vida,
Mas eu precisava conhecer os outros ramos, né? Você tem seguro para absolutamente qualquer coisa que você queira, Tudo. né? Tudo tem seguro. Do que você quiser pensar, aí Faculdade, tem. Qualquer tudo. coisa, educação, Educação. na vida, na morte, no que você quiser, tem seguro, tá? Muita gente não enxerga isso, né, hoje em dia. Né? Hoje em dia É. tem uma objeção também. Muita gente não gosta de pagar seguro, né? Pois é, porque eles acham que é um fundo perdido, né? Aham. E não é, né? E não é, assim, É o um que planejamento, né? Eu me metendo um pouco sem entender, é um planejamento também, né? do ponto de vista mais objetivamente falando, por que você paga seguro, né? Você, na verdade, você não está pagando seguro, você está comprando um risco. Aham. Você Diminuindo, né? compra um risco. Que risco é esse? Você transfere o teu risco para a seguradora. E você Entendeu? diminui teu risco, tu vai jogar para É. ela, né? E vai começar a se organizar mais financeiramente, né? Ter noção do que está acontecendo. Pensa comigo aqui, pagando ou não pagando o seguro, o risco não deixa de existir. Aham. Ele continua lá, Aham. entendeu? Vamos para o basicão, né, do mercado, que é o seguro de auto. Que Aham. aí tem muita demanda, praticamente é um seguro comprado, né, não é vendido. Aham. Todo mundo que tem carro, primeira preocupação, fazer o seguro do carro, Sim. né? Se eu não fizer o seguro do carro, o risco some? Não. Não. Se eu fizer, ele some? Também não. Aham. Ele está lá. Então, o que você paga é para ter uma garantia Uhum. de que se alguma coisa acontecer, a seguradora está lá para cobrir esse dano, né? É quando eu falo de risco, diminui o teu risco de perda, né? Financeira, Com né? certeza, com Que aí certeza. você vai, tu já é uma coisa prevista, né? Isso. Se eu perder meu carro, não vai mudar nada, meu risco financeiro diminuir, a seguradora vai me pagar. Exato. Então eu já tô, né, tirando um pouco desse valor agora do meu bolso, mas você não tá no risco de perder o patrimônio, de perder o carro. É um risco calculado, né? Então, e para cobrir esse gap que eu tinha falado, eu precisava, por exemplo, ter habilitação para vender um seguro de carro. Uhum. Precisava ter habilitação para vender um seguro garantia, responsabilidade civil. São seguros hoje muito bem vendidos no mercado e que tem uma certa demanda que vem aumentando. Como que você faz isso? Eu tive que ir para a formação básica, Escola de Negócios e Seguros, Uhum. que é a única escola, não é a única, né? Tem outras, eu acho que a FGV também dá formação hoje para a área de seguro reconhecida pela SUSEP. Uhum. Então eu fui fazer a minha formação, foram 8 meses de estudos. Você pensa o seguinte, na minha trajetória profissional anterior, os anos de trabalho, né? Aonde que eu tive que entrar? Eu tive que entrar de novo numa espécie de uma faculdade para poder ter a formação e como consequência a certificação da SUSEP, me autorizando perante o mercado como corretor para comercializar esses produtos todos. Bacana. E aí, com esses 8 meses, eu fui percebendo oportunidades muito interessantes, né? Que eu poderia estar trabalhando e que estou trabalhando atualmente, que eu não tinha essa experiência no passado. Uhum. Então, não é necessariamente uma mudança de mindset, né? É uma mudança de atitude em relação àquilo que você quer fazer. Uhum. Né? Uma corretora hoje, para ter sucesso, ela ganha possibilidades maiores quando ela tem para disponibilizar para o mercado um range maior ali de produtos, né? Uhum. Se ela trabalha com uma linha só, ela vai ter que ter uma especialização muito grande naquela linha para poder atuar naquele segmento. Seguro de pessoas, por exemplo, que é no caso o seguro de vida que eu conhecia, ele é um dos seguros que é um dos mercados que mais tem crescido nos últimos anos. Os crescimentos nunca nos últimos 10 anos foram menor que 2 dígitos. Uhum. Então você imagina a expansão que está tendo. E ainda assim, Cássio, você olha para o mercado hoje, no Brasil com mais de 200 milhões de habitantes, em torno de 17% só dessa população tem seguro de vida. Pô, eu acho até muito. Eu achava que era menos, né? E era menos. E era menos, Era né? E bem vem menos. evoluindo, né? Vem Vem evoluindo, evoluindo vem bastante. Que é um volume, né? É. E isso é uma curiosidade. Isso é em outros países ou só no Brasil? Tu tem alguma noção sobre isso ou Não, não? é bem diferente, né? É bem Aham. diferente. Se você pegar países que é chamados países de primeiro mundo, né? A gente sempre olha para a Europa, para os Estados Unidos, Aham. para a Ásia, principalmente o Japão, Coreia. Esse percentual aí, nos Estados Unidos, passa de 50%, né? Na Ásia, por incrível que pareça, no Japão, ele beira 90%. Para tu ver como é que a gente fica para trás, né? Se Como a é que gente a gente olhar fica no. pra trás. E isso muda também em relação aos estados aqui no Brasil? Ou não? Ou a média mesmo, parecida? Não, a média é parecida. Claro que estados em que você tem menos corretores atuando, onde as seguradoras não têm tanta representação através de Mas corretores. capital, né? Falando de capital, né? Deve É. ser a mesma coisa. Né? Só que aí tem uma coisa curiosa, né? Na pandemia, houve uma mudança também muito grande quando a gente fala de atualização, Aham. de pensar em novidades. Né? Na pandemia, em 2020, a gente não podia mais sair para vender seguro. Né? Os corretores tinham que forjar uma nova maneira de chegar ao seu cliente.
E aí as ferramentas digitais que permitem acesso remoto, né, como o Zoom, Teams, o Google Meet, etc., eles foram ganhando um espaço importantíssimo na forma do corretor trabalhar. Uhum. Então era muito curioso, porque nessa época eu ainda não estava atuando como corretora, mas eu vi o sofrimento de alguns de pegar essas ferramentas que eles não tinham trabalhado antes. Né? Uhum. Como é que eu faço? Né? Como é que eu entro? Como é que eu falo com o meu cliente? Como é que eu compartilho uma tela? Tu me deu até um gancho, que tem uma pergunta aqui bem pertinente a isso. Quando a gente fala assim do avanço da tecnologia, especialmente, o que mudou, né? Você estava falando aqui agora e caiu essa pergunta. Então, essa foi uma mudança assim, significativa. Muito grande, né? Muito grande. Se você pensar há 6 anos atrás, 2019, né? Ninguém trabalhava com... Ou se tinha alguém trabalhando, cara, a gente não sabia quem era, tá? Com essas ferramentas. E elas já existiam. E ajuda, né? Também hoje, né? No passado, tu não tinha, né? Então a gente brinca até na época da escola, né? Tipo uma biblioteca, hoje em dia ela tá na nossa frente, né? Então as informações estão ali. Exato. E é uma coisa que eu vejo também aqui engraçada aqui na agência, que a gente tem tanta ferramenta mudando o tempo todo, que era para uma coisa que era para favorecer a gente. E a gente evoluir, melhorar. E isso mostra que o dia a dia, né, que nem muitas das vezes isso evolui. Evolui a gente entendendo aqui. Mas muitas das vezes as pessoas vão começando, não sei se é isso, ficar um pouco mais preguiçosa, mal acostumada e não usando a ferramenta, ou não buscando mais informação, não buscando mais uma transformação profissional para você evoluir, né? E você fica paralisado numa receita de bolo, em alguma coisa que está ali dentro e não evolui profissionalmente. Né? Então eu acho engraçado com tanta informação, tanta tecnologia, e as pessoas não usam isso, muitas das vezes não usam isso a favor, né? Eu vou fazer uma analogia aqui com uma frase que você falou aqui no início da nossa conversa, que falou assim, tem gente que tem medo de fazer seguro, não gosta de fazer seguro. Sim. Tem gente que tem medo de tecnologia, né? Medo. Tem medo. Sim, né? Você bota uma coisa na frente dele, não, isso aí eu não faço. A IA, né? A gente fala da IA agora, que é uma coisa que está revolucionando, as outras falam, pô, vai acabar com o emprego, vai acabar com isso, não vai existir mais isso. Aí eu fico ouvindo, uma ignorância, né? Antigamente, voltando uma coisa bem para trás, bem para trás mesmo, os outros tinham medo de terminal de caixa eletrônica, tinha medo de cancela automática, né? Que é acabar o emprego. E só vai mudando, né? Pô, e acabou o emprego? Será que aquilo ali não serviu para você evoluir mais profissionalmente, não se transformar profissionalmente, para você evoluir? Ou você não vai querer ficar a vida toda levantando chancela para passar carro? Vai ficar a vida toda, né, sem desmerecer a função, mas... Ascensorista de elevador. Assessorista de elevador. A gente está no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente não abastece carro. Lá fora, cara, tu não consegue botar uma mangueira no carro. Né? Pô, mas o frentista... Pô, mas o frentista, ele tem que ser frentista a vida toda? Ele, pode ter outras coisas. Ele não pode evoluir? Então, essa dificuldade das pessoas, né, em enfrentar uma realidade que é irreversível, Sim. Inexoravelmente vai seguir dessa forma. Sim. Acaba atrapalhando às vezes o desenvolvimento profissional de um. Então, se você quer evoluir numa mudança qualquer de mercado, você tem que se adaptar à mudança. O tempo todo, né? Darwin já falava isso, né? Não Sim. sobrevive o mais forte, mas o mais adaptável à mudança. Se você quiser subir e continuar desenvolvendo o teu negócio, é por aí. E a zona de conforto, né? As pessoas ficam numa zona de conforto e não buscam sair dela, né? Não ir para uma zona de desconforto. E não está só relacionado a pagamento, não, a qualquer coisa, né? A gente fala, vai pro abismo ali, se pendura ali, porque ali tu vai ter que sair dali, tu vai ter que buscar informação. E as pessoas não buscam isso. Isso eu vejo, né, não generalizando, mas eu vejo muito, fica travado num modelo, e a gente, como agência, o tempo todo, se a gente não se adaptar o tempo todo, a gente não consegue evoluir. E o que eu vejo o tempo todo é cada vez mais isso, uma velocidade muito grande, acelerando, né? E eu falo, até onde isso vai parar? Será que essas pessoas vão conseguir se transformar, vão conseguir evoluir? Ou vão ficar cada vez mais, né, dentro daquilo ali, a gente fala de uma doença, vai ficar para trás, né? Então é isso, transformar profissionalmente, a gente pensa, como cultura, tu fala saúde, educação, pensamento na própria cabeça da pessoa, de comportamento, de ter um seguro, né? Então tudo isso, por que não buscar? Pois é, e quando você fala dessa mudança, para mim, por exemplo, né, de entrar dentro de um mercado com um negócio novo, né? Mesmo com a minha experiência do passado. Entrar no mercado hoje, comparativamente com o que aconteceu em 2001 comigo mesmo, quando eu me tornei corretor, são duas realidades completamente diferentes. O mercado hoje é outra coisa. Né? Já falamos aqui um pouquinho dessa própria evolução do mercado.
E quando eu comecei, e eu tive uma conversa com você no ano passado sobre isso, eu falei assim, é o seguinte, eu preciso mostrar para o mercado que existe a Salvood Corretora, Uhum. que eu estou nesse mercado. De uma certa maneira, dentro do mercado de vida, eu fiquei relativamente bem conhecido, porque muita gente que eu trabalhei, que trabalhou comigo e foi treinado por mim, não permaneceu na mesma empresa, eles foram, Vou né, indo mudando. para outros lugares. Então, em muitas seguradoras, as pessoas sabem que eu estou por aqui, Uhum. né? E aí eu tinha uma dificuldade que era o seguinte, o meu mercado base de conhecimento, de relacionamento, o meu networking assim, atual, ele vem muito dessa minha experiência dentro do mercado de seguros. Então, em outras Aham. palavras, eu poderia dizer para você, né? Quem tem hoje de conhecimento são pessoas que têm seguro. Eu precisava vencer essa barreira, né? A busca aqui da Cubo Digital na época foi justamente para poder mostrar ao mercado através de redes sociais, através de posicionamento meus com relação Uhum. às informações que eu tenho que podem agregar, para as pessoas saberem que aquele Salvood que eles conheceram Uhum. continua no mercado hoje, mas com uma corretora. E conseguimos atingir esse objetivo? Então, isso Agregou? você não tem ideia da quantidade de oportunidades que me gerou. Aham. Tá? Principalmente, curiosamente, né, o que mostra o resultado efetivo disso. Pessoas que me identificaram Aham. através das redes sociais e me ligavam. Aham. Pessoas que não falavam comigo há mais de 20 anos, que eu tinha Isso. conhecido lá atrás. E de maneira orgânica, né? Sem a gente Orgânica. colocar dinheiro de mídia, de maneira Nada. saudável, uma coisa bem Saudável. devagar, com calma, né? Dentro É. de uma. Eu vou te dizer assim, rapidamente, que no mínimo umas 7 pessoas me ligaram. Aham. Assim, nesse Pra período, dentro de estou te um. falando aí de 6, 7 meses, né? Aham. Começaram a me ligar, olha, tem uma oportunidade aqui, opa, vamos conversar sobre isso, pô, que bom que você está por aí. Gerado Aham. por essa determinação minha, junto na época aqui, junto com a corretora, de falar o seguinte, vamos botar nossa cara no mercado, Sim. vamos nos mostrar. E a Isso. Cubo Digital me ajudou muito nisso, com as ferramentas que a gente conseguiu construir aqui nesse período. Né? E o que eu busco, assim, a gente sempre tenta buscar aqui, né? Nem lógico que é o lado financeiro da vida, né? Eu falo, não tem jeito, a gente tem que Não tem pagar a jeito. conta, né? Não tem pra onde correr, não é hipocrisia falar de dinheiro. Mas eu acho que quando você fala isso, eu acho tão bacana de ouvir isso, que não é só o cliente que gerou, não é só o que buscou, não é, é um posicionamento de uma transformação profissional de novo. Como você mudou o modelo de negócio, né? Montou a empresa, a Salvood, e dali você mudou o teu comportamento, né? Se jogou no abismo, levou a comunicação e aquilo ali te trouxe um resultado positivo em relação à comunicação, ao marketing, não do que tu só fazia para trás. Exato. Então é uma construção. Lógico, o dinheiro, né, é a consequência de tudo na vida, né? Eu acho que que eu acho mais bacana disso é a gente sair, né, e buscar essa evolução e falar, cara, peraí, por que eu não vou fazer? E não termina por aí. A gente ainda tem muito mais a aprender e muito mais a fazer ainda, né? Com certeza. O dinheiro, você está falando aí, eu estou pensando o seguinte, a gente sempre costuma dizer para o cliente que uma das grandes verdades da vida é que não se vive sem dinheiro. Claro, não tem jeito, né? Então, quando você começa uma conversa e a pessoa fala assim, não, mas vamos ver, assim, vamos deixar bem claro o seguinte, se você não tiver dinheiro, você não faz nada na tua vida. Sim, é né? fato. A gente Absolutamente precisa nada. de dinheiro, a gente precisa Então, comer. isso é essencial, esse é o básico. Né? Uhum. Eu tenho hoje, estou evoluindo num processo junto com uma pessoa que veio até mim por conta disso, tá? Por conta do trabalho que nós fizemos aqui com vocês. Bacana, muito bom ver isso. E que nós estamos montando uma assessoria com isso. Tá? Então, você vê o número de oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de algumas pessoas, algumas ainda estou avaliando outras. Estou mantendo a corretora, a Salvood Corretora, com os seus objetivos, o seu plano de negócios ainda da mesma forma. Porém, eu estou agregando com estas informações para a minha vida, né, profissional, a oportunidade de desenvolver algumas outras coisas que não viriam. Cássio, eu não tenho a menor dúvida que não viriam. Sim. Não tenho a menor dúvida. Então, essa assessoria, ela vai trazer oportunidades para novas pessoas que queiram entrar nesse mercado, que é um mercado altamente desafiador, mas altamente recompensador. Né? Sim. As pessoas que têm perfil empreendedor e que conhecem o mercado de seguros, elas vão conhecer uma oportunidade de desenvolver uma carreira, de desenvolver um negócio, e se desenvolver financeiramente de uma maneira que dificilmente em outros empreendimentos elas vão conseguir. Eu vou te dar um exemplo. Né? Você tem um mercado hoje muito bem desenvolvido no Brasil, que é o mercado de franquias. Né? Ele é um mercado reconhecido internacionalmente como um dos melhores do mundo. Formatação. Formatação, essas coisas todas. Se você vai buscar um franqueado hoje, eu não vou mencionar nome de qualquer marca famosa, você vai ver que o cara vai levar 18, 24, às vezes 36 meses para retornar o investimento inicial. E se conseguir.
Se conseguir. Se conseguir. Uma Né? coisa que foi formatada, que acreditamos que foi feito para dar certo. Para Né? dar certo. Senão não era formatado. Exatamente. Ele botou muito dinheiro na frente ali. Tem uma história, fez né? toda uma história, passou Aham. pelas dificuldades, vai levar esse período aí que pode ser de 1 ano e meio a 3 anos. A Aham. média geralmente é essa. E quando ele começar a faturar mesmo, porque até aí ele vai estar recuperando o que ele investiu. Quando ele começar a faturar, você vai descobrir, vai perceber que somente aqueles que estão hoje muito melhor financeiramente do que estavam antes, é quando o cara já está num amadurecimento que permitiu ele abrir uma segunda unidade, uma terceira unidade. Aham. Porque com uma só, o retorno não é tão expressivo do Sim. ponto de vista, Ele precisa salvo de algumas volume. exceções, Sim, ele precisa de sim, muito sim. volume. Por que eu estou falando nisso? Porque o mercado de seguros, quem empreende nesse mercado, muitas vezes ele não precisa fazer um investimento muito grande, a não ser na própria formação, Sim. né? que é essencial, até para ele poder ter o registro. Eu não tenho dúvida do tempo de retorno. Não, o tempo de retorno pode ser no dia seguinte. Né? Pode ser no dia seguinte. Eu tenho clientes que me procuraram depois que a gente começou a fazer esse trabalho, né? Pra você Aham. ter uma ideia, eu estava viajando em março desse ano, o cara me ligou. Aham. E marcamos assim no retorno, né? É uma venda que gera assim um valor significativo com uma única venda. Aham. E tem o detalhe do mercado de seguros que várias desses produtos, né? Não são todos, mas quase todos, eles pagam vitaliciamente, cara. Então você faz Aham. uma venda e recebe vitalício. De eterno. Você Sim. conhece outro mercado que faça Não isso? tem isso. Esse é Vendeu, muito acabou, agradável, né? Você vende, você precisa manter o cliente. né? E uma pergunta que eu não quero Ah. calar. Será que isso é o segredo de não querer sair do seguro? Pode ser, né? Pode ser. É um segredo bem interessante, Bem né? interessante, né? Bem Porque eu não tenho nada na minha vida que é vitalício, que eu fico recebendo de eterno, né? Pois é, quem é que não quer isso, Quem né? que não quer, né? Então, o que você tem que fazer? Você faz o teu mercado, constrói a tua base e você cria um colchão ali para você Aham. que mesmo quando você tiver sazonalidade de problemas, Momentos às mais vezes até difíceis, momentos mais difíceis até do Sim. ponto de vista pessoal mesmo, Sim, né? sim. Você tem aquela renda garantida. Tu tem um né? dinheirinho ali caindo. Nem o CLT vai ficar te pagando Não tanto faz, tempo, não. tá? Porque ele vai te aturar um tempo. Daqui Uma a hora que pouco você ele não pode mais, aguenta. ele te tira. Exatamente. É. Exatamente. Bom, por essas e por outras, eu estou dizendo para você aqui rapidamente, né, o que me motivou a voltar para esse mercado, Aham. porque era um conhecimento que eu tinha. Eu penso muito na questão do legado também, de deixar algumas Isso é uma coisas. história. Eu quero voltar a dar treinamento para corretor Bacana. também, né, em paralelo. Depois que eu consolidar bem a corretora, criar um canal de treinamento para trazer corretores novos que queiram aprender, principalmente do mercado de vida. Porque toda essa evolução, apesar de tudo, Cássio, Uhum. ainda não maturou o mercado no conhecimento do principal distribuidor, que é o corretor. E se a gente está falando que tu tem um percentual, pelo menos aqui, né, na nossa região, com Uhum. 17%, que é né, se tratando de outros países que bate 90%, o conhecimento é praticamente É pequeno. para os dois lados, né? Tanto dois corretor lados. para o cliente, então é muita coisa, muita estrada para se explorar nisso aí, né? É isso aí. Aproveitando, deixa eu te Tá. fazer uma última pergunta aqui para ser aquela que eu acho que é para sempre pensando no lado de transformar profissionalmente. Essa garotada, essa galera, independente de jovem também, que quer mergulhar na área de seguros, com essa estrada toda que tu percorreu, o que tu tem a falar para eles? Que dê com calma assim, abre os teus olhos, o que tu pode, de coração, que dá um resultado, né? Porque eles vão começar uma jornada em relação à educação, à transformação, à evolução profissional, os obstáculos que ele vai passar. Então, qual é a receita ali para ele tentar, né, manter ali? Bom, antes de mais nada, é a orientação que eu dei para meus filhos, né? Aham. Estudem. Né? Nunca deixem de Se estudar. transforme, né? Porque só o estudo, o conhecimento, traz essa transformação. Aham. Né? Quem você é hoje é que você passará a ser. Aham. E esse diferencial no mercado, ele vai se tornar cada vez mais competitivo pela tua formação. Né? Para o mercado de seguros, as oportunidades são gigantescas ainda no Brasil. Uhum. Gigantescas. Né? Acho que nem o próprio mercado sabe ainda de quanto poderá evoluir. A transformação digital é um aspecto hoje que se eles não estiverem atentos a isso, eles vão dormir na praia. Já tem muita gente dormindo aí. Não vão conseguir evoluir. Eu vejo aqui muita gente falando que, pô, eu ganho muito dinheiro com isso, eu vejo que tem gente que eu perco tudo e não consigo nada. Então, assim, como é que é isso? Só um exemplo, né? Mas vai. E depois disso tudo, quer dizer, encontrem nas suas vidas, né, aquilo que finalmente pode te dar a satisfação profissional. Aquela frase que já se tornou um pouco repetitiva, né? Trabalha no que você gosta, que você nunca mais vai trabalhar um dia na sua vida, né? Você vai ter esse prazer. Isso eu acho que é a melhor coisa que tem, né? Pois é.
E, por fim, procurem a Salvute Corretora. Nós estamos aqui disponíveis para treinar novos profissionais, para atuarem junto com a gente, carregarem este conhecimento que a gente tem acumulado aí ao longo do tempo, na área de vida principalmente, mas na área de seguro de maneira geral, conhecimento de pessoas, conhecimento de necessidades, conhecimento de desafios que toda família, empresa, negócio tem e que o seguro pode resolver. E nós temos hoje uma oportunidade gigantesca na Salvute Corretora para abraçar esses jovens que querem entrar nesse mercado. E eu garanto para vocês que eles não vão se arrepender. É uma oportunidade, né, Roberto? Uma oportunidade. Para a Salvute, porque é uma história, é um legado que tem ali de bastante tempo, né, de sua vida, de conhecimento, e a pessoa que se envolve, já entra numa jornada dessa, já vai ter um bom caminho, né, para tentar, a gente erra sempre a vida toda, mas tentar errar menos, né? Que eu acho que é com mais foco, né? Exatamente. E a Cubo Digital nos ajudou bastante a construir as interfaces que vocês podem nos localizar lá com a Salvute Corretora. Tá? Ó, eu fico muito grato. Muita qualidade. Muito grato em receber esse elogio, até também indiretamente indicações que acabam acontecendo. Indica, obrigado por tudo aí, para o cliente que também já indicou que tem contratos hoje com a gente. E é isso, eu acho que a parceria, o trabalho, acho que de uma maneira, a gente sempre fala assim, né? Nunca ninguém um para o outro, vamos precisar de dinheiro, sempre foi uma coisa natural e a gente vai conseguindo, né, crescer e ter isso de uma maneira saudável com resultado e com trabalho, né? É isso aí. E a Cubo Digital sempre me atendeu muito bem. Todo esse período que nós atuamos juntos, né? Todas as construções. E eu te digo mais, a personalização, né? A forma como vocês conseguem entender a necessidade do cliente que está com vocês, claro, e construir resultados, soluções que são muito parecidos com o que a gente faz com o seguro. Você ouve o cliente, entende a necessidade e traz a solução. Né? E quando isso acontece desta forma tão boa como aconteceu aqui com vocês, o resultado é positivo para os dois lados. E vem para todo mundo. Para todo mundo. Mas é isso. Obrigado aí pela parceria e participar aqui desse convite aí, tá bom? Um abraço. Um abraço para você. Valeu.